Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita, sejam muito bem-vindos. Este é nosso encontro sobre a Revista Espírita de abril de 1859 e ele foi preparado especialmente para ajudar no estudo e na resposta do quiz, viu? Hoje a gente vai mergulhar num tema forte que Kardec apresentou como um problema moral, os canibais. Mas calma. A proposta aqui não é chocar nem fazer julgamentos sobre povos. O nosso objetivo é entender o que Kardec discute sobre consciência, progresso, responsabilidade e, claro, a educação moral do espírito. Tudo isso com muito respeito, com serenidade e com a nossa fé raciocinada. E para nossa reflexão fluir bem, a gente organizou tudo em 4 partes. Primeiro, vamos investigar o que é, afinal, esse problema moral que a revista nos apresenta. Depois, a gente entra na lógica do progresso, da escolha e da responsabilidade. Em seguida, o mais importante, qual a lição disso tudo para os nossos dias? E, por fim, claro, uma síntese com os pontos principais para o estudo. Essa parte é uma ajuda direta para gabaritar o quiz. Então vamos lá, começando pelo começo. Nessa primeira parte, o nosso foco é um só. Entender por que Kardec e um dos assinantes da revista viram essa questão como um problema moral. O que isso quer dizer dentro do contexto da doutrina e por que esse ponto foi tão crucial para o debate daquela época? Olha, no contexto da doutrina espírita, um problema moral é muito mais do que um simples costume de um povo. É uma questão que mexe lá no fundo da nossa consciência, que fala sobre a responsabilidade do espírito pelos próprios atos e, principalmente, sobre como as escolhas de cada um se encaixam na lei maior do progresso. É bem profundo, né? E aqui a gente chega no nó da questão. A pergunta que deu origem a toda essa discussão. Pensem bem. Por que um espírito, que a gente imagina que já queira evoluir, escolheria voltar à vida, justamente num meio com costumes tão, digamos, primitivos? Parece até um passo para trás, não é verdade? É uma pergunta que nos força a pensar sobre o que realmente significa progredir. A dúvida do leitor que escreveu para Kardec faz todo sentido do nosso ponto de vista, né? Como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, certamente não será nesse meio que hão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que é justamente essa lógica, que parece tão óbvia, que a resposta dos espíritos vai nos ajudar a ampliar, a ver por um outro ângulo. E agora a gente chega no coração da resposta de Kardec. É nesta segunda parte que a gente começa a desemaranhar a lógica espiritual por trás de escolhas que parecem não ter lógica nenhuma. É aqui que a sabedoria e a justiça da pedagogia divina começam a fazer sentido. O princípio número 1 é a lei do progresso gradual. A evolução, gente, não dá saltos. É como subir uma escada, degrau por degrau. O texto da revista usa uma analogia que é perfeita. Um estudante não consegue ir do alfabeto direto para a retórica, para a arte de falar bem. Cada etapa é uma base, é um alicerce para o que vem depois. Querer pular um degrau seria simplesmente inútil. E aqui tem um ponto que é fundamental, a ideia de que o progresso é relativo. Para um espírito mais adiantado, mais esclarecido, reencarnar num meio primitivo poderia ser sim um retrocesso, talvez uma expiação. Mas, para um espírito que vem de um estágio ainda mais primário, essa mesmíssima experiência é um passo adiante. É um avanço necessário na sua longa jornada. Ou seja, a escolha da prova é sempre proporcional ao nível de consciência de cada um. A resposta da espiritualidade é muito clara. Como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, é para eles um progresso, portanto, encarnar entre os nossos selvagens. Se não visam um ponto mais alto, é que sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que a justiça de Deus está exatamente aí, em dar para cada um a oportunidade certinha de que precisa para dar o próximo passo, nem mais, nem menos. E olha, esse raciocínio não vale só para esse exemplo. Kardec amplia a ideia para outras provas difíceis, como as profissões de açougueiro ou de carrasco na época dele. Essas escolhas podem ser expiações para lidar com a própria violência de vidas passadas, ou podem ser até missões, sim, missões, onde o espírito tem a chance de exercer uma função dura com o máximo de dignidade e o mínimo de crueldade possível. Ele transforma a prova numa chance de fazer o bem. Bom, agora vamos para a nossa terceira parte, que é o momento de trazer essa conversa para perto da gente.
O que essa discussão, que aconteceu há mais de 160 anos, tem a nos ensinar hoje? Como é que a gente aplica esse entendimento no nosso dia a dia? A lição, no fundo, é um grande convite à humildade. Primeiro, nos chama para largar de mão qualquer sentimento de superioridade moral. É preciso reconhecer que todos nós temos nossas zonas primitivas, sabe? Aquelas áreas na nossa alma que ainda precisam ser civilizadas. O progresso de verdade começa dentro da gente, na educação dos sentimentos. E isso gera paciência com o caminho do outro e, o mais importante, caridade na hora de julgar. Entender não é concordar, mas é o primeiro passo para aprender e ajudar. E todo esse raciocínio leva a gente para essa ideia central que equilibra o nosso olhar para os outros e para nós mesmos. De um lado, a caridade, a compaixão de entender em que ponto da estrada evolutiva o nosso irmão está. Do outro, o dever, o compromisso sério com a nossa própria transformação. É como resume a frase: compreender o estágio do outro é um ato de caridade, educar-se é um dever. Uma coisa não se sustenta sem a outra. Chegamos à nossa última parte. Agora, vamos juntar os pontos mais importantes, organizar as ideias para que fiquem bem claras para o estudo e, claro, para ajudar na preparação para o quiz. Para fixar bem o conteúdo e mandar bem no quiz, é fundamental ter em mente alguns pontos-chave. Anota aí. Primeiro, o que significa problema moral no contexto da revista. Segundo, que a lei do progresso é sempre gradual. Terceiro, que a nossa responsabilidade é sempre do tamanho da nossa consciência. E, por fim, que uma prova difícil pode ter diferentes objetivos, ser um degrau de progresso, uma expiação ou até uma missão. Esses são os pilares de toda a explicação. E essa tabela ajuda a gente a visualizar como essa engrenagem divina funciona. A lei do progresso garante que a jornada seja passo a passo, ninguém queima etapas. O livre-arbítrio, embora seja livre, ele é sempre baseado no nosso grau de entendimento. E a justiça divina, ela garante que a reencarnação seja esse mecanismo perfeito para que todos, sem exceção, tenham a chance de evoluir. E assim, que este nosso estudo nos inspire, acima de tudo, a cultivar mais humildade e mais compaixão. Que a gente possa se lembrar no nosso dia a dia que a verdadeira civilização não está na tecnologia ou nos costumes, ela começa e termina dentro da alma.